Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar nossa atividade. Nós vamos fazer uma atividade de ciências. E eu não sei se vocês lembram, mas na disciplina de ciências nós estamos estudando sobre os seres vivos, tá? E aí nós vamos ver o que são seres vivos. Eu só vou relembrar um pouquinho para vocês, certo? O que são os seres vivos? Os seres vivos, certo? Eles têm um ciclo de vida. Os seres vivos, olha, eles nascem, veja que aqui temos uma mulher grávida, né? Depois o ser vivo, ele nasce, ele vai crescendo, ele se reproduz e depois ele morre. Tá? E o ser humano, ele tem esse ciclo de vida. Ele nasce, cresce, se reproduz e depois ele morre, certo? Então, o ser humano é um ser vivo. Temos também como ser vivo os animais, que eles também têm esse ciclo de vida. Os animais, vejam, ó, eles nascem, certo? Depois eles crescem, se reproduzem, veja que aqui tem uma galinha, né, com vários pintinhos, e depois eles morrem, tá? E temos outro exemplo de ser vivo, que é as plantas. Veja, as plantas, elas também nascem, elas crescem, se reproduzem e morrem, tá? E nós estamos estudando sobre as plantas. O ser vivo que estamos estudando é as plantas. Eu vou revisar um pouquinho o que nós já estudamos. Nós vimos aí sobre alguns tipos de plantas, certo? Nós vimos que nem todas as plantas elas são iguais, né? Nós vimos que existem plantas que são grandes, tem plantinhas que já são pequenas, tem plantas que elas se arrastam pelo chão como a grama, né? Então, nós vamos ver aqui, olha. E nós temos também as plantas que são terrestres, ou seja, são aquelas plantas que elas nascem fixas na terra, no solo. Vimos também que tem plantas que são aquáticas, são aquelas plantas que nascem sobre a água, tá? E tem as plantas aéreas, que são aquelas plantas que nascem fixas em outras plantas. E dali elas retiram o alimento delas e elas sobrevivem, tá bom? E aí, nós vamos estudar hoje sobre as partes das plantas, certo? Olha, aqui vocês estão vendo a imagem de um garoto, certo? De uma pessoa. Da mesma forma que nós, os seres vivos, as pessoas, nosso corpo tem várias partes, as plantas também. Olha aqui, eu coloquei aqui um ser vivo e você vê aqui, tem algumas partes do corpo dele, a boca, o braço, os pés, o joelho, a mão, o pescoço, certo? São algumas partes do corpo humano das pessoas. E cada parte do corpo tem uma função, né? Temos aqui a boca serve para quê? Para a gente falar, para a gente se alimentar, certo? Os pés servem para a gente se locomover, andar de um lugar para outro. Então, vejam só que cada parte do corpo ele tem uma função. As plantas também têm as suas partes e cada parte tem uma função, tá? Então, nós vimos aqui, ó, nós temos aqui uma árvore, certo? E aí a árvore tem algumas partes. Eu vou começar aqui por cima, ó. Então, uma parte da árvore, da planta, é flores, certo? Outra parte são as folhas. Outra parte da árvore são as frutas, os frutos. Tem também o caule, tá? A raiz e as sementes. Essas são as partes da planta: flores, folhas, frutas, caule, raiz e sementes, tá bom? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês que vai ser uma explicação de para que é que serve cada parte da árvore.
Para que é que serve as flores? Qual é a função dela? Qual é a função das folhas, dos frutos, certo? Eu vou passar aqui um videozinho para vocês, bem rápido. As plantas. As partes das plantas são a folha, o fruto, a flor, o caule ou tronco, a raiz e a semente. Cada parte da planta tem uma função. A folha é responsável pela fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. A flor é responsável pela reprodução da planta. O fruto, ele abriga a semente. O caule ou tronco, ele sustenta a planta e transporta a água e os sais minerais para todas as partes da planta. A raiz fixa a planta no solo, retirando dele a água e os sais minerais. A semente, assim como a flor, também é responsável pela reprodução da planta. Vamos entender como isso funciona. A raiz fixa a planta no solo, retirando dele a água e os sais minerais. O caule transporta essa água e sais minerais para toda a parte da planta. As plantas podem ser terrestres, que são as plantas que vivem no solo. Podem ser aquáticas, que são as plantas que vivem na água. E podem ser aéreas, que são as plantas que vivem sobre outras plantas. Nós também podemos nos alimentar de diversas partes das plantas, como das folhas, como o repolho e a alface. Utilizamos também as flores, como a flor da cebolinha, da alfazema e a flor do alho. A cebola, a batata e o alho são exemplos de caule que utilizamos na alimentação. Já a cenoura, a batata doce e a mandioca são exemplos de raízes que utilizamos como alimento. Nós também podemos nos alimentar de sementes, como a linhaça, a chia e o gergelim. Vamos conhecer mais sobre as plantas. A maçã vem da macieira, a banana vem da bananeira, a laranja da laranjeira e a goiaba da goiabeira. Agora vamos treinar arrastas seguras para classificar as plantas. Pronto, crianças. Então, essa parte é que eu queria que vocês vissem, né? Sobre as partes da planta. Perceberam que cada parte da planta, ela tem uma função, né? Agora, a gente vai fazer a nossa atividade, certo? Que tá na página 74, 75 e 76 do livro. Olha, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Nós vamos falar sobre partes das plantas. E eu queria que vocês observassem aqui. Aqui nós temos uma moradia, né? Uma casa do povo indígena Kalapalo, tá bom? E o que nós podemos ver aí? Nós podemos perceber que os índios utilizaram algumas partes das plantas para construir as suas casas, certo? Nós podemos ver aí ó, que eles utilizaram as folhas da árvore, né, para fazer a cobertura da casa, certo? Eles utilizaram também o caule das árvores, certo? Para poder fazer a sustentação da casa, né? A cobertura. Então, nós podemos ver que o ser humano utiliza também as partes das plantas para diversos fins.
certo? E aqui diz assim, ó, você sabia que o povo indígena Calapalo utiliza caules de árvores para construir suas moradias? As coberturas são feitas com folhas de algumas palmeiras, certo? Então, eles utilizaram o caule para construir a casa e depois utilizaram as folhas para fazer a cobertura, para proteger do sol, da chuva, tá? E aí, aqui temos o seguinte, olha, o caule e as folhas são algumas partes das plantas, como eu já mostrei no vídeo para vocês. As raízes, as folhas, os frutos e as sementes são outras partes também da planta. Então, aqui nós temos uma planta, certo? Aqui nós temos uma laranjeira e vocês podem perceber, olha, deixa eu... Pronto. E vocês podem perceber aí algumas partes da planta, certo? Eu até já passei um vídeo para vocês mostrando para que é que serve. Mas aqui nós temos o que? A raiz, certo? Aqui é a raiz da árvore. E para que é que serve, né? A raiz, ela fica fixa, ou seja, presa à terra, certo? No solo. E ela também é responsável por retirar a água e o alimento da terra e para poder manter a planta viva, certo? Então, ela é muito importante. Depois, nós temos o caule da árvore, que ela é responsável por sustentar a planta, né? E também distribuir a água e o alimento para as outras partes da planta, certo? Temos a folha da árvore, que ela é responsável pela fotossíntese, que é o processo de respiração da árvore. Então, veja como nós respiramos, temos o nariz para respirar. A parte da árvore que é responsável pela respiração são as folhas. Que interessante, né? Temos aqui a flor da árvore, que ela é responsável pela reprodução, certo? Da árvore. E ela também, se vocês perceberem, uma planta que põe frutos, antes de nascer os frutos, nascem primeiro as flores, né? Quando a gente vê uma laranjeira cheia de flor, então ali a gente já pode saber que aquela árvore vai dar o quê? Frutos, vai nascer laranjas. E aqui nós temos o fruto da árvore, que é a laranja, e o fruto, ele serve para proteger as sementes. E as sementes também, elas também são responsáveis pela reprodução, tá? Da árvore. Então, aqui nós temos algumas partes da planta, que é flor, raiz, caule, folha, frutos e a semente, tá bom? Nós vamos passar agora para outra página. Deixa eu só abrir aqui. Eita, aqui eu fechei. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, vamos lá, né? Continuando. Então, aqui diz assim, é uma atividade, pratique e aprenda. Na casa da avó de Érica, há uma árvore conhecida como mangueira. Aqui está Érica e aqui está a mangueira. Vocês já viram uma mangueira de perto? Vocês sabiam que a mangueira é uma planta que fica fixa no solo? Ela coloca frutos, que é a manga, e ela é uma árvore bem grande, né? Ela é uma árvore que pode chegar até 30 metros de altura, então ela fica enorme. E aí, você vai marcar um X nas alternativas que são corretas. Olha, letra A. Em que parte da mangueira Érica apoia a cabeça? Então, aqui eu tenho Érica. Érica está apoiando a cabeça em qual parte? Na raiz? Não. Nós sabemos que a raiz fica abaixo do solo, né? Na folha? Também não. No caule? Sim, né? Então, vocês vão marcar um X aqui no caule, tá? Letra B. Qual parte da mangueira geralmente comemos? Nós comemos a folha. Deixa eu ajudar vocês a fazer. Então, aqui, né? Caule. Ó, caule,
certo? Marca um X aí, que ela tá apoiando a cabeça no caule. Aqui, qual é a parte da mangueira que geralmente comemos? Então, veja aqui que Erika tá até saboreando uma manga. A manga é o fruto da árvore, né? Então, qual a parte da mangueira que geralmente comemos? A folha? Não. Da mangueira nós não comemos a folha. De outras plantas nós comemos a folha, como o alface, a couve, né? O repolho. Mas da mangueira a gente não come. Da mangueira nós comemos o fruto, tá? Letra C. Qual parte da mangueira fica fixa no solo? É a raiz, é a folha ou é o caule? É a raiz, certo? Aí vocês vão marcando o X aí. Só marca o X. E aí a gente vai passar para a próxima. Que é essa daqui, ó. Que é na página 76, que diz assim: observe a foto ao lado. Marque com um X a parte dessa planta que geralmente nós comemos. Então, aqui eu tenho uma planta que é uma pé de cenoura, certo? Então, aqui, vamos ver quais são as partes da planta que tem aqui, ó. Eu tenho aqui a planta, veja. E aí, como nós sabemos, a parte da planta que fica fixa no solo, ó, veja aqui está, né? Até aqui está o solo, é a raiz. Então, vocês perceberam que a cenoura, ela é uma raiz? Ela é a raiz da árvore, nós comemos ela, a raiz. Então, qual é a parte dessa planta que nós comemos? É a folha, é o caule ou é a raiz? Nós comemos a raiz, que é a cenoura. Número 3. Você conhece outra planta da qual geralmente comemos a parte citada no item acima? Qual? Você conhece outra planta que nós também comemos a raiz? Tem várias, sabe, ó, você pode colocar aqui. Beterraba é uma raiz que nós comemos. O inhame, a mandioca, a batata doce, tá bom? Você pode escrever aqui, ó. Esses são alguns exemplos e tem outras, certo? Tem muitas outras. E aqui diz assim, ó, ponto de chegada. Pense em duas plantas que você observa em seu cotidiano. Cite uma diferença e uma semelhança entre elas. Essa daqui não precisa escrever. É só você conversar aí com uma pessoa que está ajudando você a fazer a atividade. Aí você pode imaginar duas plantas. Será que essas duas plantas elas são iguais? Ela tem alguma diferença? Aí você pode conversar aí com o papai ou a mamãe ou o professor que está ali ajudando a fazer a atividade, tá? Tem plantas que não dão frutos, né? Tem plantas que, como a gente já falou, tem plantas que ficam fixas no outras plantas, tem plantas que ficam fixas no solo. Então, vocês percebem que geralmente tem alguma diferença entre elas. Número 2, cite as partes que uma planta pode ter. Aí, essa daqui você vai escrever aqui, ó. Quais são as partes da planta? A raiz, o caule ou tronco, né? O fruto, as folhas, a semente, certo? E as flores. Aí você pode escrever aqui, ó. Número 3. Onde podemos encontrar plantas? Onde é, crianças, que a gente pode encontrar plantas? Eu quero que você cite aqui 1 ou 2 locais onde nós podemos encontrar plantas, tá bom? Faça uma atividade, é uma atividade bem legal, né? Que a partir daí a gente está conhecendo um pouquinho sobre o universo das plantas. E eu vou deixar também um link aqui para vocês de 2 joguinhos, certo? Para vocês jogarem aí no celular. Um joguinho vai falar sobre... É para vocês ligarem as partes da planta para a planta. E o outro joguinho, ele vai
é falando também sobre as partes da planta. Tem alternativa e você vai escolher a correta, tá bom? Vou mandar o link para vocês. Vocês fazem, colocam o nome, né, na hora de jogar. E aí eu vou receber aqui a atividade de vocês, certo? Então, boa tarde e até mais. Tchau, tchau.